Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores dúvidas que a gente tem, que eu tenho, que eu sei que vocês têm, que vocês sempre me perguntam, que é: como que a gente sabe se aquilo que a gente está sentindo é intuição ou se são simplesmente as vozes da nossa mente, né, das nossas crenças, essa barulheira mental que está ali confundindo a nossa vida. Então eu pensei, gente, de trazer algumas cenas, 3 situações que acontecem com a gente, são situações comuns da vida. E a primeira situação é, por exemplo, num relacionamento, tá? Você está num relacionamento que já esfriou, que a conversa não está fluindo mais, só que aí, de repente, surge a oportunidade de você alinhar as coisas ou até de colocar um ponto final ali para resolver. Só que na hora, né, você sente ali que o seu peito aperta, que a sua garganta dá um nó, e você ouve uma vozinha lá no fundo dizendo: ai, não faz isso hoje não é a hora certa, vai dar ruim, segura, deixa para depois. Então essa é uma situação. Uma outra cena que eu trouxe aqui para vocês é, por exemplo, quando você recebe uma proposta de trabalho, uma proposta bacana, importante para a sua carreira. Só que aí na hora de responder o e-mail confirmando, você tem aquela sensação esquisita, sua mão transpira, você trava ali na frente do computador, né, de responder o e-mail, a mensagem, sei lá. E aí vem um frio na barriga e você se pergunta: gente, será que eu devo responder? Será que não é a minha intuição me falando que isso aí é uma furada? E você não sabe, será que é intuição? Será que é só o meu medo? E uma terceira situação, gente, é, por exemplo, você está num lugar, você está numa festa, você está ali num evento. E aí, de repente, assim, do nada, te dá aquela vontade: nossa, eu preciso ir para casa, eu preciso sair daqui. Aí você não sabe, gente, será que eu estou sendo antissocial se eu for embora? Né? Será que eu não estou querendo interagir? Ou será que eu tenho mesmo que estar em casa agora? Será que eu preciso sair desse lugar porque tem alguma coisa aqui negativa? E você fica sem saber se é intuição, né, ou se são as vozes da nossa mente. Então, podem ter várias situações ali na nossa vida onde a gente fique, né, se perguntando: será que eu devo ouvir essa voz ou eu não devo, porque é simplesmente um medo? Então, gente, a gente está sempre nesse impasse. A gente ouve muito falar: ai, siga o seu coração. Só que ninguém ensina a gente a diferenciar se é a voz da nossa sabedoria interna ou a voz dos nossos medos, o nosso ruído mental. Então vamos lá. Para a gente poder virar essa chavinha, a gente precisa entender o que está acontecendo lá por detrás, né, dos panos, lá por detrás dos bastidores da nossa mente. E aí eu lembrei, né, que tem um livro, tem esse escritor aqui, Michael A. Singer, acho que é assim que se fala. Esse livro é maravilhoso. Ele é muito bom, A Alma Indomável. E ele fala que, entre muitas outras coisas que eu recomendo que você leia, todo mundo, que existe uma voz dentro da nossa cabeça que não para um minuto, né? É um falatório. Tá com barulho, gente, o microfone? Acho que não, né? Tá com um falatório mental na nossa mente ali o tempo inteiro, né? Então essa vozinha não para, não cala a boca, fica narrando ali o dia, fica julgando as pessoas, fica criando cenários negativos, né? Cenários ali que nunca, provavelmente não vão acontecer. E um outro escritor que fala também sobre algumas coisas que podem ser úteis aqui para o nosso tema é o Daniel Kahneman, né, aqui do Rápido e Devagar. E ele fala que o nosso cérebro, ele está sempre ali buscando, ele tem um sistema assim de varredura para detectar se tem alguma ameaça ali. Então esse sistema, ele liga um alerta ali quando detecta que tem uma ameaça ali para a gente. Então a gente sabe, gente, acredito que vocês saibam, senão aqui vamos trazer para vocês, que o nosso cérebro, ele busca padrão de segurança, né? Ele tenta antecipar riscos. Então, para o nosso cérebro ali primitivo, qualquer novidade, qualquer incerteza, ela é interpretada, sim, como um perigo potencial. E no Eneagrama, a gente vê isso também com muita clareza, porque o nosso ego, ele funciona como uma estrutura de defesa, que busca previsibilidade. Então, quando você está prestes ali a dar um passo de crescimento, o que acontece? O ego, ele entra em ação, vai criar historinha, vai criar ali umas narrativas de prudência. Para quê? Para te manter ali naquele conhecido que ele já sabe lidar.
né? E a Pema Chodron também, né? Hoje eu estou lembrando de um monte de gente aqui. A Pema Chodron, ela é uma monja budista e ela fala também, a nossa mente, ela vive ali, né, ansiosa, buscando um chão firme a qualquer custo. Então, quando surge uma dúvida, a mente vai gritar, vai inventar essas historinhas ali só para, né, evitar que a gente entre num desconforto. Mas, gente, falando da intuição, né, isso tudo foi a nossa mente. A intuição, por outro lado, ela só vai aparecer, a gente só vai conseguir acessá-la quando a gente tiver ali com a coragem de fazer pausas mentais, né? De respirar, de permanecer um pouquinho na incerteza, sem sair correndo, hábitos de silêncio, sabe? Pausar um pouco a velocidade dos pensamentos, não é parar de pensar, mas é ter um ritmo de pensamento ali mais tranquilo. Então, a grande diferença, gente, é essa aqui. A resposta de ansiedade e medo da nossa mente, que às vezes a gente confunde com a intuição, ela vem por uma hiperativação. Vem numa voz barulhenta, vem numa voz acelerada, vem numa fala assim cheia de e se, né? E se isso acontece, isso aquilo acontece, ela traz ali um desconforto, um estresse muito grande. Só que a intuição, por outro lado, ela é um sistema muito mais sereno, é quando você simplesmente sabe. Você simplesmente sabe do que você deve fazer, sem alarde, sem muitas argumentações, sem muito falatório. Você simplesmente sente ali no seu corpo aquela certeza, né? E até por falar em corpo ali, a gente pode mapear o nosso corpo, né? Ele vai sinalizar pra gente. Porque quando é medo, quando é ansiedade, a nossa respiração ela vai ficar aqui mais curta, mais superficial, a gente vai tensionar mais, né? Mandíbula, pescoço, tudo, ombro aqui em cima, o nosso cardíaco, né? Vai estar ali acelerado, nesse estado de luta ou de fuga. Só que quando é a intuição, existe uma regulação. Mesmo se a sua intuição ela trouxer ali para você uma coisa que você não queira fazer, um não, uma coisa desagradável para o seu ego, ela não ativa o medo. Você só sabe, puxa, eu sei que eu tenho que fazer essa coisa difícil, mas você aceita, não tem blá blá blá. Então a intuição ela vai clarear o caminho. E a ansiedade não, ela vai te colocar ali num estado de estresse, de reatividade muito grande. Então vamos voltar agora lá naquelas situações que eu trouxe lá no começo, na situação do relacionamento que já está ali mais ou menos. Mas se você sente em relação àquela situação ali um saber calmo, convicto de que o ciclo encerrou, você só sente, pode ser a sua intuição. Mas se é um aperto ali desesperado com a sua mente dizendo não conversa hoje porque você vai ficar sozinha para sempre, né? Você não vai encontrar outra pessoa. Então é muito mais provavelmente que seja um medo da nossa rejeição ou do nosso abandono falando ali com a gente. Na situação, gente, do trabalho, né? Da proposta de trabalho que você trava ali na hora de responder e fica, será que é minha intuição ou será que é minha mente? Se você sente que de repente lá no fundo é um medo, mas aí você precisa se autoconhecer, é um medo de ser julgada, é um medo de não dar conta, então pode ser o seu ego querendo te afastar daquele desafio, que a intuição ela vai te trazer clareza, ela vai simplesmente falar, olha, essa vaga aqui, esse trabalho está alinhada com seus valores de vida, aquilo que é importante para sua alma. Não vai ficar trazendo falas de ansiedade, ou de medo, ou de insuficiência, ou de incapacidade. Na situação do evento, né, se você não sabe se vai ou se fica, você sente um negócio ali dizendo que você ir embora. Se você percebe que você quer fugir porque o seu ego está evitando aquela situação, você não quer interagir, está com medo, uma certa ansiedade social, pode ser, né, mesmo uma ansiedade mesmo social, um mecanismo de defesa, uma crença que você tenha em relação às interações e tudo. A sua intuição, né, se ela falar para você ir para casa, é simplesmente porque aquilo ali é o ato mais sábio e não tem nada a ver com as crenças que você tenha em relação ao social e às suas interações. Você simplesmente sabe, de repente a sua bateria ali acabou, você precisa descansar, sua intuição está te mostrando o caminho. Então, gente, a evolução, ela é decorrente de um processo profundo de autoconhecimento. Como é que eu vou saber também se são as vozes das minhas crenças? Quais são as suas crenças? Você se conhece? Então você precisa se autoconhecer para justamente isso. Você parar de chamar de intuição
o que são simplesmente defesas, esquivas, crenças, né, o nosso ego. Como é que a gente pode fazer, então, para a gente virar essa chave ali, né, ao longo dos nossos dias, ao longo da sua semana, de repente? E uma coisa, gente, que é importante, é que a intuição, ela só consegue falar quando a mente para de gritar. E é por isso que hábitos de silêncio e de meditação diária, alguns minutos de pausa, de você, sabe, silenciar tudo, estar com você, são tão importantes, porque eles vão dar uma organizada na bagunça mental para você conseguir acessar esse espaço entre um pensamento e outro, que é onde você acessa a sabedoria através dessa intuição, limpar esse canal, sabe? Que às vezes está com muito ruído dos nossos pensamentos. Então, quando bater aquela dúvida e você não souber se é intuição ou se é medo ou as vozes da mente, eu te convido a considerar 3 coisas, né? Primeiro, não decida nada no pico de ativação. Respira fundo, respira ali 3 vezes profundamente, leva o ar lá para a barriga, lá para baixo, relaxa os ombros e fala para você mesma: eu não preciso resolver isso nesse desespero nos próximos 20 minutos. Se dá essa pausa. E ali com o corpo um pouco mais calmo, segunda coisa, com o corpo um pouquinho mais calmo, pega um caderno, pega uma folha e responde ali sem racionalizar muito. Se eu não tivesse com medo de nada, de julgamento, de frustração, qual seria a decisão mais madura para mim agora? Sente. Em terceiro lugar, identificar o tom dessa voz. Será que é uma voz mais acelerada, mais catastrófica, mais repetitiva? Ai, vai dar tudo errado, né? Vão te julgar, enfim, pode ser ansiedade. Mas se for uma constatação sóbria, serena, direta, com uma sensação calma de certeza, aí você pode acolher, porque provavelmente vai ser a sua intuição. Mas tem uma pegadinha aqui também, gente, porque o nosso ego, muitas vezes, ele não vai gostar do que a nossa intuição está trazendo para ele. Ele vai querer calar a boca da intuição para ele não ter que sair ali da zona de conforto dele, da onde ele tem poder de ação. Só que a intuição, ela sempre é mais sábia, e às vezes o que ela traz desse lugar de sabedoria vai implicar numa certa morte do nosso ego, né, para que a gente possa evoluir. Então, essa é uma pegadinha. Então, aprender a ouvir a nossa intuição não é sobre nunca mais sentir medo, né, nunca mais sentir incerteza, mas é sobre entregar a direção da nossa vida para uma sabedoria maior, e não para a primeira vozinha barulhenta ali, né, do nosso sistema nervoso. Então, para ouvir essa sabedoria silenciosa, essa sabedoria que fala ali no silêncio e não na barulheira da mente, você precisa dar espaço para a sua própria presença. Então me conta aqui nos comentários aonde é que na sua vida, de repente, você sente que a ansiedade ela tem falado mais alto do que a sua intuição, e se essa conversa te trouxe um pouquinho mais de clareza, então curte o vídeo, você sabe o quanto que isso é importante, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, e manda essa nossa conversa também para alguém que você acha que vai gostar dessa mudança de percepção, tá? E um abraço com muito carinho, até o nosso próximo encontro.